Boa tarde a todos. Começaremos em instantes. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Muito bom. A gente está dando aqueles minutinhos básicos, né? Isso, mas já vamos começar já, 1 minutinho. Joia. Bom, pessoal, já passaram aí 8 minutinhos, né? Então, acho que já podemos começar. E aí as pessoas vão se juntando aqui a gente. Então, mais uma vez estamos aqui. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos vocês. Seguimos aqui. Hoje é a nossa terceira palestra, né? Palestra, evento dentro desse nosso ciclo de treinamentos do ano. E hoje a gente tem a honra de contar aí com o nosso querido amigo Leonardo Ovidio, que é o gerente de segurança da informação do IRB, e um grande especialista e estudioso do assunto, um assunto que, para a gente, né, do mercado de seguros, e principalmente para quem trabalha no mercado de seguro de vida, é um assunto que tem um impacto muito grande, um impacto direto. Então, acho bem importante a gente discutir o assunto, discutir o tema, e tenho certeza que vai ser um momento muito bacana aqui de troca de conhecimento. Depois, vocês podem aí, ao longo da palestra dele, ir colocando perguntas no chat, e no final a gente sempre abre aí um tempinho para que vocês possam tirar suas dúvidas. E caso também, depois daqui, surja alguma dúvida, etc., podem entrar em contato com a gente, que a gente encaminha lá para o Leonardo para ele ajudar. Tá bom? Então, muito obrigada, Leonardo, por contribuir aí com a gente nesse nosso ciclo aí de palestras e treinamentos. Então, boa palestra a todos. Obrigada. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer, Alessandra, pela introdução, agradecer também ao time de vida pelo convite, agradecer também ao meu time aí que ajudou bastante na confecção da apresentação, o time de comunicação, né, o time da Letícia aí de marketing. É sempre um grande prazer, um grande desafio também falar de um tema tão novo, tão recente, que tão impactante hoje no mercado como um todo, tanto no mercado de segurador, mas como de Open Insurance, questões de Open Bank, nacional e internacional também. É muito importante esse tipo de deliberação. E a gente consegue observar também que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, cada vez mais ela vem se posicionando, ela vem esclarecendo uma série de conceitos que não é tão claro na lei, né? Recentemente ela fez um grande trabalho aí para poder trazer ao público
as grandes diferenças entre controlador, operador e assim sucessivamente. Então, a gente vai deliberar um pouquinho. A ideia vou evitar falar alguns termos muito técnicos, tá? Mas vou tentar trazer alguns exemplos dessa natureza. Mas eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, tá? Como a Alessandra falou, eu sou gerente da área de segurança da informação e também sou encarregado de dados do IRB, né? O DPO, assim dizendo, na GDPR, no Regulamento Europeu. Eu tenho 20 anos de experiência na área de segurança da informação, já passei em uma outra empresa, uma grande seguradora, né, durante o início da minha carreira, né, então estou familiarizado com as questões de seguro e agora no IRB também. Né, participei de uma série de projetos envolvendo segurança da informação, privacidade de dados. Na minha última experiência profissional, eu fui um dos responsáveis também pela implementação da GDPR, né, com apoio do povo da Irlanda, do povo de Portugal, e participei de alguns outros projetos também de privacidade de dados relacionados aos Estados Unidos e Canadá. Tenho algumas formações, eu tenho formação de ciência da computação, MBA em segurança e auditoria de sistemas, né, também tenho algumas certificações de investigação forense, e a parte também e tem algumas especializações, né, pela Brigham Young University, na parte de governança, e pela Universidade de Harvard, né, na parte de riscos cibernéticos. Então, a ideia aqui é trazer um contexto, fazer esse mix aí da LGPD com segurança da informação, com mercado segurador, com impacto ao titular de dados. Então, é uma nuance muito grande em relação a essas questões. Mas eu queria, antes de partir para o primeiro slide, eu queria contar um caso que eu tenho certeza que todo mundo já passou. Né? No ano passado, quando a lei ainda estava um pouco mais embrionária, eu fui comprar um remédio para meu pai. Remédio muito caro, né? Mas é muito caro mesmo, né? Para um problema que ele estava tendo. E aí eu cheguei na farmácia, né? E falei, olha, esse remédio está ótimo, seu outro bom. O senhor quer ganhar um desconto? Eu falei, com certeza, é muito grande. Então você precisa me passar os seus dados pessoais. Eu falei, não, tudo bem. Quais os dados pessoais você precisa? Todos. Eu falei, tá, mas todos quais dados pessoais? Não, preciso de CPF, preciso de identidade, preciso disso. Se você tiver um relatório médico também dele, é importante. Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. Então você precisa dos meus dados pessoais e você também precisa de alguns dados sensíveis pessoais para poder me dar o desconto, é isso? Ela falou, é exatamente isso. Eu falei, olha, e o que vocês vão fazer com esses dados? Eu não sei, eu estou coletando porque me mandaram eu coletar. E aquilo me chamou muita atenção, né? Eu falei assim, olha, se eu não te der os dados, eu não posso te dar o desconto. Então, e assim sucessivamente, na fila do mercado, já fiquei uma vez também 45 minutos numa fila, porque eu precisava pagar, tenho uma filha pequena, precisava pagar, e não, você precisa colocar seu CPF aqui, mas eu não quero colocar meu CPF aqui, porque está tendo muito problema. Mas se o senhor não colocar, o senhor não pode efetivar a compra. Eu olhei para trás, tinham 2 carrinhos, esposa com a cara branca, minha filha já largada no chão, e eu falei, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que colocar meu dado aqui, depois eu faço converso com a ouvidoria para falar do meu desconforto em relação às pessoas. Então, a LGPD, eu sempre gosto de falar que ela não veio para poder atravancar nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de negócio. Eu acho que ela veio mais para poder dar uma visibilidade, uma transparência e garantir que os dados dos titulares de dados eles têm uma proteção adequado. Eu trouxe esse arcabouço para vocês aqui, só para mostrar para vocês que a LGPD ela não só está dentro dos negócios das companhias, né? Seja empresas que, de alguma forma, B2C, que tem uma probabilidade de ter um maior tratamento de dados, quanto uma B2B, como uma própria resseguradora. Então, essas coisas são bastante importantes aí para poder trazer. Então, eu só queria dar uma contextualizada, né, que a LGPD ela veio, de fato, para poder trazer todo esse arcabouço de lei, né? Isso é uma coisa relativamente nova para o Brasil, mas não é novo na Europa, não é novo também em alguns estados dos Estados Unidos, cada um tem uma lei diferente lá, né? Então isso é importante. Pode passar, por favor, para a gente para a primeira slide propriamente dito, o Jonathan. Você quer que eu compartilhe para você? Pode, por favor. Vou abrir. Essa porque estava compartilhado, acabei. Tem aqui também, tá o vídeo.
Pode compartilhar. Ah, Deixa eu se ver você aqui. puder, Alexandra, pode ser, porque eu Ah, achei eu que faço você aqui. fosse compartilhar. Mas é melhor que eu compartilhe, porque senão você vai ficar com aquela tela toda ocupada, né? Melhor você interagir com a Exatamente. gente, verdade. Eu perco a visão de todo mundo e não consigo me ver. E é muito complexo quando você não se vê, né? Tá falando de dado pessoal, mas não consegue ver Isso é verdade. a pessoa. Mas eu já tinha combinado com o Procássia aqui para ele Tá fazer bom. para mim. Por favor, Procássia. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estamos vendo. Sim, obrigado. Pode passar, por favor. Ótimo. Então, um sumário aqui do nosso bate-papo, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a LGPD, né? Para contextualizar, as pessoas talvez não estejam 100% familiarizadas, acho que também é um dos grandes pontos aqui. Não é falar de coisas muito profundas, mas é falar de fato o que impacta o nosso mercado de seguros como um todo, por que eu preciso entender dos dados pessoais, aonde permeiam os meus dados pessoais, falar um pouquinho sobre a LGPD, falar um pouquinho sobre algumas definições importantes que, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de poder escutar, vocês com certeza vão ter, principalmente com o time jurídico de vocês e principalmente com o time de compliance, tá? LGPD e o mercado de seguros, a gente colocou também um slide aqui para mostrar um pouquinho sobre algumas perspectivas, né? Alguns desafios que existem relacionados a quais são as bases legais que nós podemos trazer, né, tanto num processo de subscrição, ou algum outro processo de vida, ou algum outro processo de seguro. Ele é muito... A lei ela não é específica por negócio, mas, de fato, ela traz uma série de arcabouços para que possa ajudar a trazer uma transparência maior. E a parte também de principais ações. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas ações que nós fizemos no IRB, tá? Para poder alavancar aí os trabalhos de LGPD, tá? E GDPR. Por favor, Procássia. Obrigado. Um ponto interessante essa semana, né? Eu também fiz uma pesquisa. Apesar das sanções, as punições, elas não estarem previstas a partir do dia 1º do 8, eu faço parte da ANPPD também, que é a agência de profissionais de proteção de dados, tá bom? Eu faço parte também, acabei esquecendo de falar de alguns comitês internacionais que discutem sobre assuntos de privacidade de dados, como o IC Council, University e assim sucessivamente. E uma das coisas brasileiras que chamou a atenção é o Ministério Público já atuando em relação a questões de privacidade de dados. Por mais que a ANPD ainda não tivesse estabelecido, o Ministério Público já estava trazendo algum tipo de arcabouço técnico para poder desafiar as empresas em relação a isso. E agora, recentemente, teve uma operadora de saúde que ela recebeu, de fato, uma intimação houve uma denúncia de terceiros sobre algum tipo de tratamento de dados de forma mais abusiva. Então, a gente pode observar que já existe algum tipo de tramitação em relação a questões envolvendo os dados pessoais. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. E falando um pouquinho do timeline aqui, ela foi aprovada, né? Assim, vocês observaram um pouquinho aí algumas indas e vindas da LGPD, tá? Em 2018, teve a publicação em agosto, né? Depois, em dezembro, aí, teve autorizada a ANPD, que até há pouquíssimo tempo atrás ela não tinha nem lugares para o pessoal sentar, mas agora já está com uma estrutura muito mais robusta, né? A gente tem acompanhado bastante alguns discursos da Miriam, que é uma das diretoras da ANPD, e que, de alguma forma, tem trazido uma série de esclarecimentos aí para a gente. A criação, de fato, né, da Agência Nacional de Proteção, né, a vigência da LGPD em agosto, vocês devem se lembrar também, em relação a isso, que vai, não vai, de alguma forma ela foi efetivada, mas chegou-se a um equilíbrio que precisava, de alguma forma, ter um modelo ainda, um parâmetro de maturação para poder haver as punições. E agora, nesse ano, em agosto, as punições propriamente ditas aí para quem violar a LGPD. Conversando com alguns especialistas de mercado, né, a ANPD ela vai atuar de algumas formas. É claro que as empresas que tiverem algum tipo, né, de ou vazamento de dados ou algum tipo de uso abusivo de informações pessoais, né, elas precisam fazer uma notificação,
juntamente com a NPD e tudo mais. O grande ponto da NPD, desculpa, da LGPD, assim como a GDPR, a gente trouxemos muito, aprendemos muito, né? Durante o processo, a jornada do IRB, a gente falou com o pessoal da Itália também sobre como é que foi o processo. O grande ponto aqui é a questão de como a nossa empresa tem diligência em tratar os dados pessoais. Por isso que é importante, né, a partir do momento que a lei ela entrou em vigor, assim como qualquer outra lei, assim como o Marco Civil da Internet também na época, é importante que a empresa ela possa estar preparada, né, para poder, de alguma forma, mostrar diligência. Aí uma pergunta é o seguinte, Ovidio, poxa, SUSEP ou a própria NPD ainda não desenvolveu um framework específico. Como é que a gente consegue chegar em algumas boas práticas de privacidade de dados? Né? Tem muitos materiais na internet, na própria lei ela diz uma série de questões, mas algumas empresas especializadas elas podem trazer para o mercado alguns frameworks baseados em algumas experiências de DPR. Né? Então, isso pode trazer também algum tipo de inteligência para a implementação dos principais controles para que, quando o NPD vier, de alguma forma, isso exista, a gente consiga mostrar diligência em relação a esses tratamentos de dados, tá bom? Vamos para o Cássio. Tá, e aqui uma visão geral, né? É uma lei que ela tem direitos relacionados a dados pessoais, ela é totalmente focada a dados pessoais, mas uma coisa interessante é que ela tem um link, um vínculo muito importante com questões de segurança da informação. Então, eu entendo sempre que um programa de privacidade de dados ele tem que andar bastante em linha com o programa de segurança da informação. As penalidades, né, 2% ou 50 milhões. Quem é impactado? Aqui é uma coisa que é praticamente todo mundo, né? Empresas de setor privado, público, que coletam dados de indivíduos aqui no Brasil. E alguns motivadores foram, né, além de uma série de outras questões, um dos grandes motivadores que houveram foi, de fato, a implementação da GDPR na Europa. Um ponto interessante aqui, né, nesses 20 anos de segurança da informação, eu nunca vi, né, na minha carreira, como eu posso dizer, um alto volume de dados pessoais sendo vazados na internet. Então, a gente consegue identificar. Então, a lei também ela veio, por isso que eu falo que ela precisa de arcabouço de segurança da informação. Ela não consegue andar sozinha. A gente não consegue andar somente com uma parte jurídica. Não consegue somente agir com a parte de compliance, ou somente com a parte de TI, ou somente com a parte de segurança. A LGPD é um tema multidisciplinar que ela precisa de uma questão, ela precisa de um colegiado para poder atuar. Então, a gente tem observado muitos vazamentos de dados. A gente fez uma pesquisa no ano passado, né, com quase 25 empresas que tiveram algum tipo de vazamento de dados e que alguns deles envolveram dados pessoais e que acabam, inclusive esse recentemente aí que teve quase 203 bilhões de vazamentos de dados, que é o CPF de praticamente todo mundo estava lá, né? E como é que a gente consegue se proteger disso? O pessoal pergunta, Ovidio, beleza, vazaram meus dados, e aí? Eu não consigo trocar meu CPF, não consigo trocar minha identidade, o que a gente pode fazer? Então, existem alguns mecanismos, né, que a gente vai estar falando durante a palestra, né, seja uma monitoração, né, seja alguns cadastros que você pode fazer junto aos órgãos legais para poder, quando houver algum tipo de BO, algum tipo de criação de conta, alguma coisa, você pode ser avisado de alguma forma. Tá? O Serasa também provê esse tipo de serviço também para os dados pessoais. Por favor, Procassi. Pode ir lá. E aqui algumas definições importantes. Tá? Parece que é uma coisa simples, mas não é não. Né? Quando a gente fala de dados pessoais. Tá? Eu perguntei ao meu filho um dia desse, falei assim, você sabe o que é dado pessoal? Eu falei, sei. O que é dado pessoal? Seu primeiro nome. Leonardo? Eu falei, Leonardo. Leonardo é um dado pessoal? Uma parte do dado pessoal. Só se você falar Leonardo, você não consegue chegar na pessoa, não consegue identificar ela. Né? E a dado pessoal ela é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Leonardo, se você botar lá no Google, você vai ver 50 milhões. A partir do momento que você coloca Leonardo e o CPF, já fica uma pessoa identificada, então ele acaba se transformando num dado pessoal. Tá? E
E o dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, e uma série de outras questões que são mais íntimas das pessoas, tá? Que de alguma forma pode trazer um impacto um pouquinho maior. E aqui tem um exemplo de alguns dados pessoais. Então, a gente tem ali o nome, né? Mais para baixo ali a gente tem o nome, identificadores, RG, número de telefone, endereço, e-mail, currículo, dados de conexão. E a gente tem ali em cima também a parte de dados pessoais sensíveis, filiação sindical. E o meu primeiro ponto aqui, né, quando eu estava estudando sobre os principais desafios de segurador, eu cheguei li alguns artigos nacionais e internacionais também, fala que um dos primeiros pontos que nos processos de vida a primeira coisa é entender o que um dado parece, até que não é muito, é uma coisa um pouco mais simples, mas na verdade é super importante ter esse entendimento, até porque toda a base técnica de seguros, tem toda a parte científica, atuarial, né, que está totalmente lastreada em segregação, né, em segregação de dados e informações. A área de seguro não consegue fazer nada sem informação. Então, é bem importante esse tipo de coisa. E aí, um ponto aqui muito importante, tá, que mostra também uma diligência, principalmente no mercado segurador, é o seguinte, e é uma pergunta que é super importante, tanto nos processos de subscrição, quanto em outros processos também, a partir do momento que você vai submeter um questionário de risco, um questionário de precificação, né, você passar uma seguinte informação se o titular de dados pessoais perguntar o seguinte, o que vai ser feito com essa informação? Então, temos as informações pessoais, tá? O que vai ser feito em relação aos meus dados pessoais? Ele vai ser descartado depois de um tempo? Né? Que lei, que base legal, de alguma forma, ela pode estar embasada para esse tratamento de dados pessoais? Isso é uma pergunta simples, é a primeira pergunta que uma Agência Nacional de Proteção de Dados faz. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho os dados pessoais, seja no processo de subscrição, ou seja em qualquer outro processo, tá? Para onde esses dados estão indo? Aonde esses dados estão e com quem esses dados estão? Então, não é só o dado pessoal, é o mapa do dado pessoal. Qual é o mapa do dado pessoal do meu processo? Recebi um questionário, fiz análise de risco, fiz a precificação, coloquei no sistema, apaguei interrogação ou não, dependendo do objetivo. Né? E o que se faz? E existe os dados pessoais, eles se encaixam numa bolha chamada ROPA, né? Que são os fluxos de dados pessoais. Então eu dei um dado pessoal aqui, e esse dado pessoal ele entrou num programa, numa bolha. E essa bolha, né, ela tem ali uma série de processos da organização, seja de vida, seja habitacional, seja de automóvel, seja de qualquer coisa. Onde esse dado ele tramita? Esse dado ele tramita, ele precisa de fato ficar ali eternamente? Ele precisa de fato ter uma transferência internacional? Ele precisa de fato ser apagado em algum tempo? Existe algum tipo de informação? Como é que eu estou tratando esse tipo? Como é que eu estou trazendo diligência para esse dado quando a gente recebe esse dado? Então, esses são pontos muito importantes. Então, o dado pessoal, ele vem para ele entrar num fluxo. Então, o fluxo ele pode ser subscrição. Mas se tiver um processo dentro da companhia que fala com outros, esse fluxo precisa estar mapeado para que, quando nós formos questionados, né, as empresas foram questionadas pelos titulares de dados, que eles podem fazer isso, inclusive, olha só, o mapa, olha, o seu dado pessoal está aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, vai ser apagado em tanto tempo. Isso mostra diligência. Então, isso é uma coisa bastante importante quando a gente fala em relação aos dados pessoais. Tá? Por favor, Procassi. Vocês percebem que em todo slide, a ideia e a temática aqui a gente está fazendo alguns links, tá? Trazendo algumas informações mais importantes, como eu acabei de falar um pouquinho sobre
a parte dos fluxos de dados, né, de alguns relatórios de impacto. A gente vai falar um pouquinho sobre as bases legais também e falar como isso pode ser utilizado, né, de alguma forma no mercado segurador, mercado ressegurador ou qualquer outro mercado. E aqui a gente entra um pouquinho, né? A gente saiu lá dos dados, a gente veio falando um pouquinho assim, na seguinte linha. A gente veio falando um pouquinho sobre os dados pessoais, sobre o timeline da LGPD. Nós falamos um pouquinho sobre algumas funções da LGPD, algumas questões de multa. Falamos um pouquinho do que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, fluxo de dado, mapeamento de fluxo de dados. Falamos sobre a interação relacionada à segurança da informação com privacidade de dados, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições muito importantes. E isso aqui também realmente é um ponto de bastante dúvidas, e bastante informações que podem ser interpretadas de diversas formas diferentes. E aí o grande ponto aqui é a sinergia que as duas partes, tanto segurador quanto segurado, ou contratante, contratado, precisam ter para chegar a um equilíbrio. É isso muito que a gente tem escutado falar. E tem aqui, quando a gente, de alguma forma, inicia um processo, né, de fluxos de dados pessoais, a gente tem alguns agentes de tratamento de dados pessoais. E esses agentes eles podem ser de forma bem simplificada. A ideia também não é aqui entrar em todos, porque a LGPD tem muitas, né? Controlador simples. A ideia aqui é falar de uma forma um pouco mais macro, tá? É o controlador e o operador e o encarregado de dados. Dos agentes, o que é o controlador e o operador, e da parte de encarregado de dados como um todo. Eu vou trocar um pouquinho aqui a ordem e vou falar do encarregado de dados, que eu acho que é mais simples. Tá? E o encarregado de dados ele é um indivíduo responsável por fazer a orquestração na companhia em relação a questões de privacidade de dados. Então, geralmente, essa é uma pessoa que ela precisa navegar quando a gente está nesse mercado segurador, nas áreas de vida, habitacional, marítima, dependendo dos negócios da empresa, conseguir, de alguma forma, navegar dentro das áreas de negócio para poder entender exatamente os fluxos de dados pessoais, né? É responsável pela parte do programa de privacidade de dados dentro da companhia, é responsável também por um comitê multidisciplinar para apoiar todas as questões relacionadas à implementação de dados pessoais. E, sim, provavelmente muitos de vocês já devem ter um programa muito mais estruturado. Vocês observam que é um trabalho da empresa inteira, não é um trabalho de tecnologia só. Não é um trabalho somente do jurídico, não é um trabalho de compliance, não é um trabalho só de vida, é um trabalho da empresa como um todo, porque aquilo permeia de uma forma, um processo pode falar com o outro. Então, essas coisas elas são bastante importantes. E aqui, na parte de encarregado de dados, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente em relação a uma pesquisa que nós fizemos também com o apoio de uma consultoria independente em relação ao DPO. Tá? E aqui é a parte de controlador e operador. E aí o controlador, quando você tem um fluxo de dados pessoais entre duas instituições ou entre uma pessoa natural e uma pessoa jurídica, né, ela é dividida nessas duas searas. Então, o controlador ele é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é aquela entidade que é responsável por fazer o controle daqueles dados pessoais. E o operador, ele é responsável por realizar o tratamento dos dados pessoais conforme a finalidade definida pelo controlador de dados. Então, a gente já consegue ver uma linha muito clara do que acontece. Né? O controlador, ele naquela figura de determinar e tomar as decisões de como é que o tratamento de dados pessoais ele vai ocorrer e a sua finalidade. E o operador, por sua vez, vai receber aquele processo do controlador, vai absorver aquilo e vai tratar o dado pessoal exatamente da forma que o controlador determinou. Ah, mas eu sou um operador, esse é um ponto também interessante, eu sou um operador,
mas eu preciso fazer algumas ações independentes com esse dado pessoal. Então, você precisa ter um acordo com um controlador para que você possa também ser um controlador do dado. Ah, mas eu não quero ser um controlador, eu quero ser um operador. Ok, você vai ser um operador, então você vai ter exatamente o limite para que você possa tratar aqueles dados pessoais exatamente da forma que um controlador determinar. Então, essas questões elas são muito discutidas entre os contratos, né, de seguros, contratos de vida, contratos em geral, inclusive em outros mercados também. Né? Esse é um grande ponto. Né? É um grande ponto. Por quê? Porque quando você define um controlador, o controlador ele tem algumas responsabilidades adicionais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de manter um relatório de proteção de dados pessoais, inclusive entregar ele para a NPD quando ela pedir, né? E um programa de dados pessoais também. Pode mais um pouquinho, Procas? E aí que a gente colocou um ponto, né, dos processos de vida, é um item que a gente discute bastante internamente, é um item também que eu já tenho discutido também com outras seguradoras, com outros bancos, com outras instituições também, de alguma forma B2C. E aí, como é que a gente pode saber, né, quem é o controlador ou operador? E aí eu tenho 3 respostas aqui. A primeira é entender exatamente as funções do controlador e do operador. Segundo, ter uma conversa de fato transparente entre duas as partes para poder entender o que de fato vai ser feito com aquele dado pessoal. Se o controlador quer o seguinte, olha, eu tenho esses dados pessoais aqui, eu preciso fornecer para você, ou o próprio titular de dados também, né? Isso pode variar, depende da forma, de como o dado vai ser coletado e qual é a parte do processo que ele está estabelecido. E aí você vai pegar, falar assim, olha, eu sou o controlador, eu quero que esse dado aqui, ele só sirva exatamente para esse fim. E o operador, ele pode falar o seguinte, poxa, mas esse dado é importante para mim. Né? A partir do momento que a seguradora, ou enfim, outra parte já pegou o consentimento do usuário, e isso precisa ficar muito claro também para o próprio usuário, né? Desculpa, a pessoa que é segurada de alguma forma, para que ela possa ter clareza e transparência de como aquele dado, de fato, ele vai ser utilizado. Né? E aí, o operador ele pode fazer alguns questionamentos. Poxa, mas esse dado aqui é muito importante para o meu negócio. Né? Eu também queria utilizar ele. Então, tem que ter ali uma linha, né? Um acordo. Acho que esse é o grande ponto dessas questões, né? Que eu tenho ouvido falar bastante também acordo entre o operador, o operador, o controlador, o controlador, operador, controlador, controlador, operador, controlador. Então, essa é uma coisa também muito importante, né? Ou seja, entender exatamente as funções, entender exatamente a finalidade do dado pessoal a ser tratado nesse momento, e o terceiro é ter um acordo, um comum acordo. Ah, não, eu quero dividir o risco com você. Não, tá bom, você pode dividir o risco comigo, mas você também vai permitir que eu possa tratar esses dados da forma XYZ. Daí eu preciso, você teve um consentimento do usuário para poder fazer isso? Ah, isso tem um legítimo interesse para poder fazer esse tipo de situação? A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente, não vou adiantar. Então, essas 3 coisas, elas podem ajudar, né, as empresas a poder determinar o que é um controlador operador. Existe uma regra? Existem algumas questões que podem ser colocadas, né? Mas tudo é relacionado ao fluxo. Uma empresa, eu sou aqui uma seguradora, eu sou sempre controlador? Não. Eu sou sempre operador? Não. Isso vai depender do tipo de negócio que está sendo feito, ou seja, do tipo de fluxo de dados e que ambas as empresas vão ter uma parte. E aí ele entra nos conceitos. É isso que é uma coisa importante. Por favor, Procas. Aqui é um estudo que nós fizemos, né, e que mostra também que não tem uma regra, não tem uma bala de prata para isso. Isso não existe. Né? Inclusive, estou trazendo algumas questões também de agilidade, de GDPR, de algumas experiências internacionais que eu tive, né? Que, assim, isso pode ter muitas particularidades entre um controlador, um operador e o DPO. Por exemplo, conheço diversas empresas que o DPO é da área de compliance, que o DPO é da área jurídica, o DPO é da área de segurança da informação, um DPO as a service,
é um DPO externo. Então, assim, isso, assim como outros aspectos da LGPD, isso também é bastante importante para poder trazer, de alguma forma, um equilíbrio. Porque a LGPD ela precisa ser absorvida, precisa ser trazida para o negócio. Eu não posso pegar. A LGPD não é um framework cego, que eu pego e coloco em qualquer processo da companhia de forma igual, não. É uma B2B, tem algumas particularidades. É uma B2C, outras particularidades. Eu tenho um tratamento de dados internacionais, é uma outra particularidade. Eu tenho um tratamento de dados com outros controladores, é uma outra particularidade. Então, tem uma série de particularidades que a gente pode observar. E nesse estudo aqui, ele fala, né, um pouquinho ali que é do lado direito, né, ele fala uma tendência maior do time jurídico. Né? Por quê? Porque a LGPD é uma lei e requer, de fato, eu não sou um advogado, então às vezes é muito difícil entender alguns termos muito específicos, tem que chamar lá o pessoal de jurídico, que está aqui com a gente também, do IRB, né? Talvez um escritório de advocacia para poder apoiar a gente, né? Alguns artigos mais jurídicos. Então, assim, não dá para tratar isso de uma forma individual e, principalmente, as áreas de negócio. As áreas de negócio precisam estar muito próximas. Para quê? Para poder mostrar quais são os seus fluxos, mostrar quais são os impactos, mostrar como é que o dado pessoal ele é utilizado e quando ele pode ser apagado, trazer o time regulatório para falar exatamente os regulamentos que existem para poder isso, porque a LGPD ela tem, mas tem uma série de arcabouços ali para o lado, questão da SUSEP, Código Civil, uma série de outras leis também que embasam, que a LGPD também já prevê esse tipo de situação quando é necessário esse tipo de tratamento. Então, aqui a gente consegue ver ali, compliance ali no segundo como 22%. Muitas empresas criaram uma área de privacidade de dados. Muitas empresas criaram também um comitê, né, de privacidade de dados. Outras empresas colocaram comitê de segurança da informação junto. Outras criaram alguns grupos de trabalho para poder deliberar esse tipo de coisa. E segurança da informação, e tecnologia da informação, e assim sucessivamente. E ali tem também uma posição, isso depende muito da companhia, de como é que o DPO, ou seja, o encarregado de dados, para que ele se reporta? Isso também pode variar muito de acordo com a instituição. Existe, de fato, algumas questões de governança corporativa, inclusive pelo alguns órgãos de mercado também que dão algumas diretrizes, mas para que não haja conflito de interesse, não haja uma série de outras questões, mas é importante, de fato, fazer um estudo, né, de negócio, verificar, né, de fato, o que pode ser aplicável ou não. Mas isso aqui é um estudo que a gente queria compartilhar com vocês para poder mostrar que não existe uma regra. Olha, o DPO é dessa área, ou é dessa área, ou é dessa área. Existe uma grande tendência, né, de jurídico, compliance e segurança da informação, quando você não tem uma área de privacidade de dados especificamente, que exatamente são as áreas que participam do grupo de trabalho, mas eu diria que é um trabalho totalmente em conjunto. E essas áreas que são áreas mais corporativas não conseguem navegar sem que o negócio fale aonde os dados pessoais eles podem ou devem ou vão estar sendo tratados de alguma forma. Então isso é bastante importante. Ele é o grande orquestrador, o DPO. Vamos para o caso. E aqui a gente entra um ponto também interessante, né? Eu não vou passar por todas as bases legais, até porque a gente vai ficar durante muito tempo aqui, mas o objetivo aqui para essas principais bases legais no processo de vida, a gente colocou aqui 4, que a gente entendeu que eram importantes para a gente se aprofundar um pouquinho. Mas essas bases são essas bases legais. O que seriam essas bases legais? Tá? São bases que, de alguma forma, permitem o tratamento de dado pessoal baseado em uma determinada dinâmica. Por exemplo, eu posso fazer o tratamento, a minha base legal em relação a contratos. Então, quando é necessário, eu posso fazer a execução do contrato ou alguns processos preliminares relacionados. Isso é uma coisa também que é muito comum de acontecer. Eu não fechei um contrato ainda, é muito comum em subscrição. Eu não fechei um contrato ainda. Eu tenho ali o meu questionário que eu mandei para o pessoal. Isso também é previsto no LGPD. Só que tem alguns riscos associados, né, que precisam ser, de alguma forma, endereçados. O que vai ser feito com esse dado depois? Acho que esse é o grande ponto. A grande como eu posso ter a melhor palavra para dizer? A grande sacada da LGPD
é você saber aonde o dado vai parar. E para que a gente possa informar onde o dado vai parar, a gente precisa saber onde é que o dado vai parar. E quem que faz isso? Aquele ROP, aquele documento de fluxos de dados, né, que permeia na companhia como um todo. Tem a parte das obrigações legais, cumprimento e obrigação legal ou regulatória, né? Legítimo interesse, né, o legítimo interesse do controlador, né? O que poderia ser o legítimo interesse? Até na própria LGPD ela fala bastante sobre o próprio legítimo interesse. Ele fala ali, né, o apoio ou promoção de atividades do regulador, a proteção também do próprio titular de dado, questões de fraude, eles podem... Perceba que essa questão do legítimo interesse, né, a partir do momento que você não tem um consentimento, você pode tratar do dado pessoal, desde que tenha um legítimo interesse. Mas isso é uma questão que precisa estar muito bem mapeada. Não é assim, olha, eu vou tratar esse dado pessoal nos processos de vida ou no processo XYZ, né? Eu não tenho o consentimento do usuário, então eu vou usar o legítimo interesse. Isso é muito perigoso. Então é importante o legítimo interesse ele ser baseado. E aí ele entra naquele documentinho lá. Qual é a base legal? Legítimo interesse, consentimento em relação a interesses vitais e assim sucessivamente. Mas percebam que existe, né, naquele lá contratual que eu coloquei para vocês, procedimentos preliminares relacionados ao contrato, que seria parte do titular. Existem alguns pontos também para tentar, de alguma forma, não trazer tanta morosidade para os processos. Como a gente falou, o mercado segurador ele vive de dados, né? E ali o consentimento, né? O que é o consentimento? Todo mundo já deve ter passado por isso. Eu, por exemplo, quando tenho meu seguro de carro, meu seguro de vida e tudo mais, né? Precisei dar o consentimento para poder passar meus dados. Tem alguns outros sites também, agora está muito em voga. Todos os sites requereram, olha, você precisa aceitar o cookie, né, dando um consentimento que a gente vai fazer uma coleta específica, mas essa coleta pode ou não ser anonimizada, que é o conceito de você embaralhar os dados para que eles possam se transformar num meio um pouco mais estatísticos e não especificamente em dado pessoal identificável. Você vai lá e você vai agora colocar lá por exemplo, vai tentar algum site de alguma seguradora, você vai lá e coloca que você quer fazer um ouve aqui, você tem que dar aquele aceite, né, consentindo que o site ele vai capturar algumas informações e depois aquelas informações elas vão ser utilizadas para outros fins. Então também isso é uma coisa bastante importante quando a gente trata dessas bases legais. E tem outras bases ali, proteção de crédito, estudos pesquisa, que geralmente são bases mais anonimizadas, tarefa pública, interesses vitais, assim sucessivamente. Mas esses 4 aqui é que a gente elencou, que a gente acreditou que seria importante trazer aqui, né, para mostrar para vocês aqui, que é a parte mais contratual, que é o que tem mais correlação ali, principalmente a segunda parte, com a questão de subscrição. Obrigações legais também, que de fato questões regulatórias, legítimo interesse, e o legítimo interesse ela tem alguns pontos interessantes que eu vou falar um pouquinho aqui, e o consentimento. A partir do momento em que eu inicio um processo de subscrição, por exemplo, mando um formulário, aí pode ter algumas particularidades de empresa para empresa, mas o fluxo geralmente é o mesmo. E eu submeto meu questionário, faço uma avaliação de risco, faço uma avaliação de precificação, avalio se o risco é válido ou não, nego ou eu aprovo de alguma forma, né? Se eu não tiver, de alguma forma, o consentimento do usuário para poder fazer isso, do titular de dados para poder fazer essa situação, né? Muitas empresas utilizam como um legítimo interesse. E aí, eu queria chamar a atenção para alguns pontos do legítimo interesse. Primeiro que não são todas as empresas que podem fazer, somente os controladores. O operador, ele não pode atuar em cima de um legítimo interesse. Por quê? Porque ele não tem controle sobre os dados.
Então, para você utilizar aquilo como legítimo interesse, você tem que usar para algum fim específico. E tem uma linha muito tênue em relação a isso também. Tem alguns sites também que falam sobre os 10 mandamentos do legítimo interesse. Ele fala também sobre algumas questões importantes que a gente precisa considerar antes de poder trazer. Ele fala sobre a diligência. E uma coisa importante é o seguinte: a partir do momento que uma empresa determinar que tal fluxo, seja de subscrição ou outro, ele vai utilizar como uma base legal o legítimo interesse, precisa estar bem claro que ela precisa ser um controlador, tá? Ela precisa de fato ter apoio para o crescimento do próprio negócio. E o ponto principal, e o segundo ponto principal é que não pode ter dados sensíveis dentro do legítimo interesse. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Na própria LGPD fala que tem que ser os dados estritamente necessários quando a gente quer utilizar o conceito de base legal relacionado ao legítimo interesse. Eu estou trazendo um pouquinho porque isso vai muito na linha, né? Eu já vi, por exemplo, expressões no próprio formulário de vida de subscrição, colocaram um campo ali e colocar, olha, você tem um consentimento para falar isso. NDA também é uma saída, e algumas acabam utilizando também. Quando eu falo de seguro, também outras empresas também acabam usando o conceito de legítimo interesse. Então tem que ter esses dados estritamente específicos. E o último ponto, que é muito importante, a partir do momento que a gente tem isso, a gente precisa ter um relatório, tá? Um relatório de privacidade, de proteção de dados, ou seja, um relatório de impactos da proteção de dados, uma DPIA, né, mais tecnicamente falando. Então, você tem que mostrar um relatório de que você tem toda a avaliação de impactos de dados pessoais relacionados àquilo para que você possa utilizar o legítimo interesse. Existem diversos tipos de interpretação. Também não é o objetivo aqui a gente trazer esses vários tipos de interpretação. A ideia aqui é trazer algumas situações, e alguns especialistas jurídicos que eu tenho conversado, eles sempre falam que essa é uma linha muito perigosa, por todas essas questões que eu coloquei, e que é importante, de fato, que a gente tenha o consentimento. E que esse consentimento, né, que a gente receba do próprio titular do dado, ou se é uma resseguradora receba a garantia que aquilo foi feito pela própria seguradora junto ao titular de dados, para que esses dados, de alguma forma, possam ser permeados entre o processo como um todo. E que esse dado seja utilizado para aquela finalidade fim, para que não haja um uso abusivo. Por isso que ele tem uma linha muito tênue ali do legítimo interesse, do consentimento do dado, o que eu faço com esse dado, o que eu não faço com esse dado, precifiquei esse dado, mas esse dado é importante para mim, o que a gente pode fazer, tem que dar transparência de como ele vai ser utilizado. Esse é o grande ponto. Pode ir lá, Procássio, por favor. A gente colocou aqui, né, a gente acabou já permeando também, mas a gente elencou aqui, alguns estudos que a gente fez no mercado, sobre 6 grandes pontos, tá? Sobre os desafios do mercado segurador, né? E um dos grandes desafios, né, acho que os principais desafios das empresas de estarem aderentes a um modelo de privacidade de dados é você ter um bom framework para você seguir. Ou seja, você ter um bom caminho para você percorrer. Porque pensem assim, você tem lá a região dos lados, você tem alguns caminhos para você chegar. Alguns caminhos tem mais buracos, outros não. Né? Mas a partir do momento que a NPD, né, se manifestar falando o caminho é esse, vai ficar muito mais fácil para poder medir. Vai ficar muito mais fácil para testar as maturidades da companhia baseado num fluxo único, num alvo único, e não num alvo que ele pode ter vários caminhos para você chegar a ele. Né, que hoje é o que acontece muito. Né? Muitas empresas são contratadas e você tem um framework, aí outra empresa tem outro framework, aí tem um caminho diferente, mas tudo leva à questão da 2 pontos. Colaboração, diligência. Se tiver colaboração entre as duas partes para definir quem é controlador ou operador, para definir os caminhos, para definir exatamente como aquele dado pessoal vai ser dado, e que existe um tratamento desses dados pessoais,
isso já mostra diligência no trabalho. É exatamente isso que os órgãos do Reino Unido, por exemplo, eles fazem, Portugal e a ANPD também, muito provavelmente vai estar seguindo essa linha para testar a diligência. Como eu falei anteriormente, a gente tem vivido aí casos de vazamentos de dados gigantescos. E muitos desses vazamentos de dados, eles são protagonizados por algumas falhas que não são tão complexas de serem resolvidas. Então, aí entra a LGPD e os arcabouços de segurança da informação, para proteger as credenciais, questões de e-mails maliciosos, que podem chegar nas pessoas. Então, as pessoas que tratam esses dados pessoais, seja nos processos de vida, de automóvel, de qualquer outro tipo de processo, elas precisam ter a diligência, porque no final elas vão estar ali fazendo a manipulação daqueles dados, manipulação no dado, no sentido de estarem ali organizando os dados, estarem de alguma forma fazendo com que os dados eles vão nos locais corretos, se ele vai ser apagado ou não. Isso é um grande desafio para qualquer empresa hoje do mercado, inclusive europeu. Tem muitas empresas na Europa ainda que ainda não se aderiram à GDPR. E tem muitas empresas ainda que estão ainda caminhando. Então, o fato de existir um programa, isso pode, de fato, até anular ou diminuir muito uma multa em caso de vazamento de um dado, por exemplo, dentro de um desses processos. Então, é importante ter envolver. E aí existem dois conceitos aqui, que são importantes, que chama-se Security by Design, Privacy by Design. O que é essa sopa de letrinha, o vídeo? O Privacy by Design é você trazer o grupo de trabalho de privacidade na confecção de um produto. Estamos fazendo a confecção de um novo produto. Esse novo produto vai exigir alguns outros fluxos de dados pessoais. E dentro desses fluxos de dados pessoais, a gente precisa dos mecanismos X, Y, Z, para poder fazer a garantia daquela proteção. Então, é muito importante que esses conceitos eles possam ser absorvidos, porque assim é muito difícil acompanhar isso tudo. Falando de mercado é muito difícil. Você pegar uma seguradora muito grande, uma série de produtos que trocam processo com muita frequência. Mas agora, de fato, é importante fazer algumas avaliações periódicas para avaliar o seguinte: estou usando os dados de uma forma razoável? Os dados estão claros de onde eles estão passando ou onde eles não estão passando? Está tendo algum tipo de relacionamento abusivo em relação a esses dados? Como é que a gente pode ter esse tipo de situação? Poxa, eu estou colocando os dados pessoais num local que ele não tem o nível de segurança da informação apropriado? Então, todas essas questões, esses controles que são colocados dentro de um programa de privacidade de dados, eles são muito importantes, principalmente para as áreas de negócio que, com certeza, precisa ter uma velocidade muito grande, precisa pensar em inovação, senão não consegue sair do outro lado. Mas todas essas questões também agora precisam ser acompanhadas com um conceito de privacy by design para que os processos, os fluxos, eles possam ser mapeados e tudo mais. E eu posso falar aqui por alguns profissionais de segurança e privacidade que eu conheço que muitas vezes aquelas áreas de segurança da informação, tecnologia, elas eram muito assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. E a gente está trocando esse não. Está trocando não pelo como. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode salvaguardar? Será que a gente pode ter um legítimo interesse para tratar isso? Será que a gente pode ter algum tipo de situação regulatória ao não tratar desse tipo de situação? Será que a gente consegue pegar o consentimento do usuário para ter um embasamento melhor em relação a isso? Então, assim, não existe uma receita de bolo. É trazer uma situação, um fluxo do trabalho, trazer ali para o grupo jurídico, negócio. É muito comum você ver lá a área de segurança da informação, jurídico, compliance, às vezes projeto, e riscos também às vezes participa bastante, e uma área de negócio em relação àquele fluxo. E determinar até quando aquele fluxo ele acaba ou não. Isso é um desafio assim, muito grande.
para todas as empresas que eu tenho observado, que eu tenho conversado, né? Eu tenho um grupo de 150 gestores de segurança da informação e privacidade de dados, é um dos maiores desafios da empresa hoje, é manter isso vivo, manter isso de alguma forma palpável e demonstrar diligência no momento correto. E ele fala ali sobre os riscos, né? Eu acabei dando uma pontinha aqui para poder trazer algumas informações que eu acredito que são bastante importantes e relevantes. Adequação, né, o tratamento indevido, né, como eu acabei de falar, relação com terceiros, isso é uma coisa muito interessante, né, porque ninguém trabalha sem terceiros hoje. E aí a primeira coisa a se fazer é o seguinte: terceiro, você é um controlador ou um operador? Eu quero fazer um processo de telesubscrição, ok. Vai fazer o quê? Uma subscrição, estou terceirizando, ok. Você é um controlador ou um operador? Na verdade, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Antes de iniciar algum tipo de situação, isso tem que ficar muito claro nas cláusulas, que é um dos momentos, nos principais momentos, né? E outro ponto também interessante é a relação do due diligence, né? E você tem várias formas de fazer um due diligence. Você pode ali chegar ali, mandar um questionário, você pode também, dentro das equipes de segurança da informação, você pode fazer também um trabalho de due diligence, né, em relação aos novos projetos, que na verdade já permeia tudo. Você pode fazer diversos controles para poder garantir que o fornecedor, de alguma forma, possa ter um nível adequado. Adaptações dos processos, né, a forma de, a gente acabou falando, né, prospecção de novos produtos, né, então não dá para fazer isso de uma forma mais isolada, né, dá para fazer, óbvio que dá, mas de alguma forma é importante ter esses cenários, porque vou falar uma coisa para vocês, eu acompanhei muitos vazamentos de dados, e, assim, uma grande dor de cabeça regulatória, né, para as companhias, jurídico, relação com o investidor. De fato, é uma situação que requer bastante carinho, bastante cuidado, né? Parece até que uma coisa... Porque a gente acaba tendo muito no automático, principalmente as áreas de negócio, precisa vender, precisa trazer cliente, precisa prospectar, precisa fazer análise, precisa fazer processos de substituições mais rápidos, mas é importante, de fato, que haja uma situação... Já vi muitas empresas acabarem, inclusive, por conta disso, por conta de ataques cibernéticos, empresas gigantescas, que demoraram muito tempo, inclusive, para poder se restabelecer. Anonimização de dados pessoais. A anonimização é um conceito que você descaracteriza o dado e ele passa a ser não identificado, então você pode utilizar isso para meios estatísticos, né, de alguma forma. Então, assim, você entende como as coisas funcionam, fica muito mais fácil para que os dados eles possam, de alguma forma, ser tratados ou não. Meios seguros de coleta, é importante também. Estou fazendo meu processo, estou mandando por e-mail, estou mandando por um sistema, estou mandando por um meio XYZ, né? Então é importante também isso estar claro entre ambas as partes, quem vai receber os dados coletados. Isso pode depender muito entre o segurador, o titular de dados, terceiro, né? Por isso que é importante também o envolvimento das áreas de segurança da informação e privacidade de dados para garantir que esses dados estejam mais seguros. E o descarte de dados, como eu coloquei para vocês, nem todo dado pode ser descartado, isso é fato. Por quê? Porque existem questões regulatórias. Então, precisa ser feita uma análise, precisa ser feita uma tabela de temporalidade, até quanto tempo um dado ele pode ficar. O ZEP tem alguns parâmetros também relacionados a isso, né? Alguns anos que um dado precisa estar disponível. Mas alguns outros dados não. Por exemplo, é muito comum hoje pessoas que fazem processo seletivo solicitarem a remoção do dado deles. Né? Se vocês não tiverem, vocês vão ter isso, e pode ter um segurador, pode ter uma série de outras questões. Então, a gente precisa estar muito preparado para poder responder isso para um titular de dados. Principalmente as seguradoras, né, que são empresas B2C, né, que estão em relacionamento direto ali. Então, tem uma linha muito tênue ali em relação ao que você pode ou não fazer. Ele fala ali, né, se o cliente recusar a proposta, deve tentar o armazenamento desse documento. Então, são alguns pontos também bastante importantes. Por favor, Procassi. E aqui a gente entra um pouquinho, tá? No que a gente fez, né? Aqui no IRB, de uma forma bastante... esse é o penúltimo slide, tá bom? O que a gente fez, né? O nosso programa de privacidade de dados hoje, se vocês observarem, ele é muito baseado, focado em 4 grandes pilares de segurança da informação, tá? E um deles é a gestão de privacidade de dados. Nós tratamos ele como um pavimento dentro de um condomínio, né? Que esse condomínio é de segurança da informação.
assim como uma série de outras questões. Então, a gente faz avaliação de riscos de privacidade, em relação a classificações de dados, avaliação de tratamento, que é o ROPA, o controle de fluxo, um grupo de trabalho que hoje aqui ele é formado através de um comitê, no Comitê de Segurança da Informação. Então, percebam o seguinte, por que essa mandala ela existe? Porque a privacidade de dados não consegue andar sozinha. A privacidade de dados ela tem que andar com a gestão de segurança. Não adianta eu ter todo um processo muito bom de privacidade, de fluxo de dados, mas a pessoa que vai ser treinada, a pessoa que de alguma forma vai efetuar isso, ela não tem os treinamentos necessários e não sabe, e não tem os cuidados necessários, esse dado pode acabar sendo vazado. Ou que a gente tenha todo um processo, todo um fluxo, e que também nós tenhamos, de alguma forma, tecnologias relacionadas a isso, mas as tecnologias não são bem configuradas. Então não adianta também outras questões. Não, nós temos toda a parte de programas de privacidade, temos as pessoas que são conscientizadas, nós temos tecnologias que são atuantes, mas a gente não faz checagem de vulnerabilidade. E os principais vazamentos de dados são relacionados à existência de vulnerabilidades e ameaças. Então, é um programa que ele não pode ser isolado, ele não pode ser visto somente num determinado fluxo, até porque um fluxo ele pode ter uma série de questões de impactos, ele pode ter controles associados, ele pode ter fluxos de dados, níveis de transferência, responsáveis, né, e assim sucessivamente. E no último slide aqui, alguns a gente, de uma forma bem macro, né, a ideia também não é mostrar tudo que foi feito, mas a gente colocou aqui algumas principais atividades, né, que a gente fez, alguns benchmarks que a gente fez também, tá? A parte de assessment que a gente acabou fazendo, a parte de fluxo de dados, titular de dados também, algumas cláusulas de contrato, normativos, estratégias de privacidade, né, algumas adequações tecnológicas, automação de processos que a gente tem trabalhado bastante em relação a isso, né, encarregado de dados definidos, no caso sou eu, alguns benchmarks internacionais com algumas empresas, alguns projetos, percebam, projetos de acesso, uma coisa importante, quem pode acessar esse dado, quem não pode acessar esse dado, como é que esse dado pode ser classificado, tecnologia, né? E a parte do diligence de privacidade também, elas são questões importantes. E eu friso com vocês ali o 4, 5 e o 6. É importante as cláusulas de privacidade de dados nos novos contratos, né? É importante ter um normativo, uma estratégia de alguma forma que ela pode trazer algum tipo de conforto ou adequação, de fato, nos processos. Fazer benchmarks também com outras empresas, né? Adequações tecnológicas também. Aí vai muito na área de tecnologia. Perceba que ele acaba permeando todos os níveis de privacidade de dados, entendeu? E a automação de processos que, de fato, a gente não as empresas de B2C não conseguem sobreviver sem automatizar os principais processos para poder responder titular, para poder fazer todas essas questões. Então, essas foram algumas questões que a gente colocou aqui, sem ter também muito específico, mas de alguma forma mostrar que a gente entendeu que esses 7 itens são os principais itens que a gente observa no mercado, né, em relação a isso. E estou aberto a perguntas, acho que a gente permeou aí por bastante assuntos, né? Permeamos aí sobre as funções de um DPO, controlador, operador, falamos também sobre as bases legais, falamos também sobre a sinergia de segurança da informação, falamos um pouquinho também sobre algumas ações que são importantes, como é que a gente consegue chegar em alguns níveis apropriados, falamos sobre alguns desafios também dos fluxos de vida, né, do ramo segurador, né? E aberta a perguntas, questionamentos. Se não souber também, a gente tem um time aí por trás aqui que pode estar ajudando a gente. Se a gente souber também, a gente anota e depois a gente vai para casa e responde. Se a gente souber, a gente responde na hora aqui. Tá ótimo, Leonardo. Muito obrigado pela sua apresentação.
a todos. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, escreva no chat. Eu já vou começar aqui com as perguntas. Eu já tenho até aqui 2 perguntas, e no privado também tenho mais 2. Eu vou começar com a pergunta aqui sobre do Enzo, da Liberty. Obrigado pela sua participação. A pergunta é a seguinte: na precificação de seguros de vida em grupo, é comum recebermos dados dos segurados, principalmente afastados, CIDs e outras informações de saúde. O que a LGPD restringe em relação a esses dados? Então, até como eu tinha colocado, né, a partir do momento, eu vou dividir a sua pergunta em 2, tá? Você tem CID, que é uma informação confidencial, que a pessoa ela tem esse tipo de situação. Aí depende muito da base legal que você vai estar utilizando. A partir do momento em que você tem um consentimento do usuário, do segurado, da pessoa que está ali dando aquelas informações para você, né, você pode fazer um tratamento daqueles dados e ele ser claramente mapeados quais são os fluxos de dados que eles podem ser colocados ou não. Então, se você não tem um consentimento do dado, aí você acaba entrando um pouquinho naquela linha tênue que eu tinha explicado, que é na parte do legítimo interesse. E aí precisa ter alguns critérios, porque o legítimo interesse ele não é considerado a tratar informações de dados pessoais sensíveis. Então, assim, isso depende muito da forma que você recebeu esse dado. Tá? Então, se você recebe esse dado em grupo, que tem uma série de questões ali, mas tem também dados restritos, e você dados sensíveis, né? E você recebeu o consentimento para tratar aquilo, ótimo, você vai tratar aquilo e você vai descartar se for necessário, se aqueles dados não forem mais necessários, e vão utilizar isso de uma forma XYZ, ou compartilhar com alguns outros operadores também, se for o caso. A partir do momento em que você não tem o consentimento, a recomendação é que você tenha o consentimento. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um legítimo interesse para tratar esse tipo de situação, você vai precisar tratar esses dados exatamente o que é necessário para isso. Então, e não é previsto que informações sensíveis elas sejam tratadas nessa base legal até o momento. Então, o principal é, de fato, você ter o consentimento para você... o consentimento, mapear exatamente quais são os dados, aonde os dados vão passar. Ele entrou por aqui, ele vai para cá, ele vai para onde? Vai ser descartado. Tudo isso é uma questão de diligência. E vai depender muito dos processos internos que vocês estabeleceram dentro da companhia. Obrigado, Ovidio. A próxima dúvida estava relacionada com a primeira, principalmente relacionado à CID, né? Que as seguradoras elas já sabem muitas informações de afastado e esse dado sensível, né? E aí a pergunta foi, de fato, se o CID é considerado um dado sensível ou é considerado um dado para esse mapeamento de fluxo de proteção de informações. Essa é uma pergunta bem interessante. Uma vez que o CID ele traz informação de uma doença, por exemplo, ele é uma questão identificável, né? Você tem um número ali, você vai na internet, você coloca CID tal, pessoa tem depressão ou tem câncer, isso é uma informação, é um dado de saúde, consequentemente é um dado sensível. Ótimo. Um ponto interessante, Jonathan, a partir do momento em que você tem... É igual um CPF. Você consegue chegar na pessoa com CPF. Então, se você tem um CID, ele é uma informação pública que qualquer um consegue colocar, e aquilo atesta um estado de saúde da pessoa, que inclusive ela pode sofrer ou não discriminações por causa daquele CID, aquilo precisa de um tratamento muito específico e ele é denominado como uma informação sensível. Então, precisa ter um carinho, um cuidado muito grande ao tratar isso. E a minha sugestão é a seguinte: a pergunta é necessário para tudo solicitar o CID? Pergunta, é uma interrogação. Ah, não, para isso aqui é necessário. Então usa somente para isso, pega o consentimento. O restante você pode se basear um pouquinho mais com legítimo interesse, desde que não esteja informações sensíveis. Então esse é um ponto bastante importante a se considerar sempre. Ótimo. O Procássio levantou a mão, você queria contribuir com alguma coisa? Ovidio, você me permite aí ajudar esse ponto do CID, é bem interessante, né? A classificação do CID sozinho não é um dado pessoal.
né? Conforme você colocou. Agora, ela associada a um nome ou a um CPF, ela passa a ser um dado pessoal sensível, porque ela passa a identificar uma pessoa. Agora, se eu pegar o CID lá, aquele relatório, aquela lista do CID sozinho, puro, não significa nada. Agora, ela associada a um dado pessoal, ela torna-se um dado pessoal sensível. É isso aí, Procássio, muito bom. É exatamente isso. Quando se você tem um número assim, eu tenho a tabela do CID, o que aquilo representa? Nada. A tabela do CID, na verdade, não vai representar nada, como o Procássio muito bem falou. Inclusive as pessoas, você não vão conseguir fazer nada com aquela tabela, que é uma tabela pública. Agora, a partir do momento que, eu tenho X pessoas com CID. É possível identificar as pessoas? Não. É uma outra situação. Mas eu tenho fulano de tal, tem um CID tal. Fulano de tal tem um CID tal. Aí é uma outra questão. Aí eles, com certeza, se tratam de um dado sensível. Se você identificar a pessoa, o Leonardo Ovidio, tem o CID X. Ela pode sofrer discriminação, ela pode sofrer uma série de questões que, de fato, ela trazem uma sensibilidade. Então, tudo é o conjunto. Tudo é o processo, né? Como eu coloquei. Obrigado, Procássio. Muito bom ponto. Uma outra dúvida que foi mandada aqui, via privado, quem não quiser se identificar, pode mandar também mensagem privada, não tem problema nenhum, tá? Como as seguradoras, elas precisam se preparar, porque agora vai começar as punições, né, do LGPD. E como as seguradoras, elas precisam se preparar e quais serão as primeiras punições que, segundo você, um especialista do LGPD, as seguradoras precisam se preparar? Tá bom. São duas perguntas, então, né? Como é que as seguradoras podem se preparar e, o segundo, como é que vai ser essas sanções? Tá bom. A primeira pergunta é a seguinte. Vou dar 5 dicas, tá? A primeira coisa é, você precisa entender o que tem na empresa. Ou seja, fazer um assessment. Vamos fazer um assessment para entender o nível de maturidade da empresa. Segundo, mapear todos os fluxos de dados pessoais. Não adianta também você fazer um trabalho grandão se você não sabe de onde... Assim, aquele mapa que eu coloquei, você faz aquele mapa, contrata uma empresa ou faz internamente, comprar para o mapa, que é o ROPA. Verifica com as áreas de negócio onde os dados pessoais estão. Baseado naquilo, você faz um assessment, né? Monta um grupo de trabalho, tá? Para poder ajudar, e começa a pegar os resultados do assessment e ir implementando. Quer ver coisas quick wins muito tranquilos de se fazer, além do ROPA, porque o ROPA é muito difícil de fazer, não é simples. Quick wins, você define um normativo de privacidade de dados. Quick win muito bom. Define cláusulas junto com o jurídico para privacidade de dados. Monta um questionário simples do due diligence, para que acima de 1 milhão você passe para ele para você poder entender um pouquinho. Você vai começar a trazer um nível de maturidade no relacionamento que você vai ter com clientes e terceiros. E aí você vai começar um programa, porque é uma jornada de anos. Mas se você começar com contratos, normativos, identificação do fluxo, assessment e um plano de ação para poder colocar isso, já é um excelente caminho. E trazer a área de segurança da informação para entender quais são os controles tecnológicos que já permeiam aquilo. Porque muitas vezes esses controles já existem, mas eles estão totalmente espalhados. Então a função do encarregado é essa. E definir o encarregado de dados para orquestrar isso tudo. Eu acredito que essas dicas elas podem, é um início, né, para esse tipo de situação. Primeira pergunta. Segunda pergunta, quais são as sanções? Isso é uma pergunta que ainda não tem uma definição 100% clara. Tá? Isso pode depender muito. Por exemplo, você pode receber uma denúncia e você requerer uma investigação. Na investigação, se você mostrar uma diligência em relação aos processos de privacidade de dados, a sua multa, se você de fato tiver feito um uso indevido do dado pessoal, mas tem uma diligência para garantir que aqueles dados eles tenham uma aderência à segurança da informação, né, a sua multa ela pode ser reduzida. Isso é um ponto. Se você tem outro ponto, você teve um vazamento de dados, vazou um monte de dados pessoais, vazou da onde? Você tem que fazer uma investigação para poder tratar toda aquela linha do incidente. E aí você vai chegar e ter que comunicar para a NPD. E depois a NPD vai vir e garantir a diligência, vai verificar a diligência que há nos processos de privacidade na resposta ao incidente.
isso tudo faz com que as multas na GDPR, eu já vi duas empresas, uma teve dados vazados e outra não. Uma pagou e a outra não. Qual foi a diferença? Diligência nos processos. Por quê? Porque minimiza o impacto, dá transparência, dá visibilidade e uma série de outras questões. Então, a ANPD ela deu uma boa prática como 72 horas para a gente colocar. Se a gente não tem um vazamento de dados ou uma denúncia, alguma coisa, a gente não responder em 71 horas. Já é uma falta de diligência. A ANPD vem aqui e fala, olha, você não tem nada de privacidade de dados. Uma multa ela é muito mais robusta em relação a isso. Então, tudo diligência e colaboração. Essas são as duas palavras aí que pode ajudar, mas os critérios ainda precisam ser muito bem definidos, mas a diligência ela é a palavra aí que ajuda nesse sentido. Ótimo, obrigado, Ovidio. Outra pergunta aqui, seguindo o chat. Nos seguros seguros coletivos, onde o estipulante, né, que acaba negociando em nome do grupo de segurados, né? Com consentimento do estipulante para a utilização dos dados segurados, ela é válida? Deixa eu repetir, porque eu acabei complementando, eu acho que posso ter confundido o vídeo. Nos seguros coletivos, o consentimento do estipulante, que é o responsável por negociar em nome dos segurados, né, o consentimento do estipulante, unicamente, para a utilização dos dados dos segurados, é válida? Essa é uma pergunta muito interessante. Não é? Quem pode dar o consentimento do dado é o proprietário do dado. Então, assim, o estipulante ele não é o proprietário do dado. Então, ele precisa pegar junto com as pessoas o consentimento, para que ele possa repassar aquele tipo de situação. Agora, existem algumas outras anuâncias que é o seguinte. Se você tratar... esses estipulantes também tem corretor, tem uma série de outras questões também muito, muito associadas, né? Então, você tem ali um bloco de dados, você tem um estipulante, você tem a outra parte. Tá? Para que você possa confiar no estipulante, você tem que fazer perguntas para o estipulante. Estipulante, como é que você me garante que eu possa utilizar esses dados? Não, eu estou dando um consentimento. Você está dando consentimento em nome de quem? Aí entra a interrogação. Então, o estipulante ele precisa ter a garantia de que a coleta do dado prevê o tratamento dele. Porque, senão, quando chegar lá num outro momento, né, vamos supor que aconteceu um problema. Fala assim, olha só, deixa esses dados aqui. Aí entra naquele fluxo de dados. O estipulante ele vai ter o fluxo dele. Se for uma empresa, enfim, uma corretora, vai ter o fluxo deles lá. E aí vai ter um outro fluxo, que é a empresa que vai receber de fato, a seguradora, a resseguradora, todos os tipos. Então o estipulante ele vai ter um mapa de dados pessoais, que ele vai passar, e ele fala o seguinte, olha, eu sou o controlador, o estipulante. Por que ele é o controlador? Porque ele está pegando os dados das pessoas. Uma das responsabilidades do controlador é pegar o consentimento das pessoas. E aí ele pode pegar e colocar lá na outra parte e falar o seguinte, o fulano, eu só autorizo você a fazer isso, isso e isso com dado. Aí a pessoa vai ser o operador. Ou não, eu estou te passando os dados aí, você pode ter o controle, vamos ser controlador junto comigo. Mas essa parte aqui, precisa confiar que essa parte aqui pegou o consentimento dessa parte. Porque senão vai entrar naquela questão do legítimo interesse. E algumas linhas tênues ali que precisam ser muito bem embasadas numa situação. Tá ótimo. Então, a sua orientação, né, até para ajudar as seguradoras aqui, principalmente aquelas que lidam, né, com seguros de vida em grupo, é fazer com que o estipulante ele obtenha a autorização dos segurados. Essa é a sua orientação. Isso. Precisa avaliar bem o estipulante, qual o nível de maturidade do estipulante, tudo mais. Mas o ideal é que sim. Só que tem um ponto na LGPD, né, lá no artigo, depois a gente pode até compartilhar, no artigo da apresentação, até falei sobre isso, deixa eu abrir aqui. Existe um ponto que ele resguarda nessa situação, tá? Que ele fala a questão contratual. Quando necessário, para a execução de contratos ou procedimentos preliminares relacionados a isso. Então, isso é previsto. É previsto isso. É previsto no artigo 7, lá no item 5, aproximadamente.
Só que se você quer ter uma diligência maior e você não tiver problemas em relação a isso, um meio mais eficiente seria obter, de fato, o consentimento. Mas você tem essas duas anuâncias. Você pode ter esse tipo de situação, que você não vai se basear num consentimento, mas você vai se basear numa questão mais contratual em relação a procedimentos preliminares antes de um próprio seguro especificamente. Mas se você quer realmente ter uma segurança, quer ser um pouco mais conservador, a ideal é, de fato, você pegar o consentimento dele. Ótimo, obrigado. Procássia, quer contribuir com mais alguma informação? Tem um guia da CNSEG, né, já que a gente está falando aqui do mercado de seguros, né, que a própria CNSEG afirma que o estipulante não pode consentir substituição ao titulado dado. Né? Vai caber a seguradora também. Evidentemente que o estipulante pode pegar o consentimento conforme o vídeo falou, mas a seguradora, para ela poder fechar aquele contrato, ela precisa desses dados. Então, ela vai ter que se organizar para se amparar em outra base legal que não seja o consentimento, porque ele torna-se muito frágil. Esse é um ponto muito bom também que o Procássia colocou, porque assim, uma vez que o estipulante está pegando os dados pessoais, a seguradora precisa confiar naquilo, precisa ter a confiança. É igual a União e os ministérios. Né? A União é um controlador, o Ministério também. Até um dos exemplos da própria cartilha da LGPD, da NPD. Né? Só que a União não fala com o titular de dados. O Ministério fala. Então precisa ter um mecanismo ali entre, como o Procássia falou, entre as duas áreas, porque o consentimento do estipulante não tem validade sobre o titular do dado. Mas como é que a seguradora pode fazer isso de alguma forma? Então, por isso tem essas questões ali que precisa legítimo interesse, titular de dados, consentimento e uma série de outras questões. Mas o grande ponto é a diligência de que como esses processos eles são orquestrados. Ótimo, obrigado pela resposta. Para quem quer ter acesso ao guia, o Procássia acabou de mandar aqui o link, tá, gente? Então, caso vocês queiram baixar, é só clicar no link. E também a apresentação realizada hoje, a gente também vai mandar para vocês. A última pergunta, por conta do nosso tempo, está relacionada ao dado, né? O dado ele só é sensível caso haja alguma variável que possa identificar esse dado, como data de nascimento, salário ou CID. Isso é certo? Muito boa pergunta. É como o exemplo que a gente deu, né? O CID, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem câncer. O fato do câncer especificamente não diz nada. Câncer pode ser qualquer uma pessoa. A partir do momento em que você associa o câncer a algo identificável, que passa a ser uma informação sensível. Por exemplo, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada. Dado sensível, dado pessoal sobre origem racial, convicção religiosa, referente à saúde total, Aí o ponto é o seguinte: quando vinculado a uma pessoa natural. Essa é a grande sacada. Ótimo. E aí, só para complementar até a própria pergunta aqui do nosso colega, vamos supor, né, nós que trabalhamos com dados na parte de seguro de vida, nós temos ali uma coluna que geralmente é um identificador da pessoa, pode ser um CPF, e nós temos outras variáveis, como cidade, sexo, data de nascimento, outras informações que a gente utiliza para precificar um produto seguro. Se esse CPF ele for criptografado, nós, seguradoras, e seguradoras, entidades do mercado segurador que utilizam, né, esses dados para precificar, a gente pode usar de forma sem risco, né, nos nossos processos? Qual é a sua orientação em relação a isso? Esse é um ponto interessante também, que é o seguinte: a partir do momento em que você criptografa um CPF, ou seja, você traz ele de forma anonimizada, né, de forma estatística, né, ok. Agora, a partir do momento em que na planilha algo possa ser identificado, é uma outra situação. Entendi. Então o grande ponto é o seguinte: se você tem lá CPF vinculado ao CID, você sabe que a pessoa ela tem a CPF, o nome e o CID. Você sabe que o Ovídio do CPF tal tem a doença, tem um câncer. Aquilo ali já é um dado sensível, pessoal sensível. Check.
partir do momento que assim, olha, tem o XYZ arroba tralha 29, tem câncer. Eu identifiquei alguma coisa? Não identifiquei. Por quê? Porque não está vinculada a uma pessoa natural identificável. Mas não quer dizer que não tenha que ter diligência nesses dados. Porque a partir do momento que ele vazar, a responsabilidade é do controlador. Entendi. Mas isso é importante também, só para finalizar aqui, Claro. o racional é que isso precisa estar muito claro nos contratos, nos processos, né, de como isso pode ser ou não utilizado, né? Uma das bases legais são estudos e pesquisas, né, em relação. Então, assim, existem muitos arcabouços ali que pode utilizar, mas algumas particularidades precisam ser trazidas para casa para ser estudada. A resposta nem sempre é sim ou não, mas o ponto é a diligência com que aquele dado ele vai ser e a transparência pelo qual aquele dado está sendo tratado, os mecanismos de proteção deles, né, para o programa como um todo, para evitar como as perguntas de multa e tudo mais, entendeu? Mas, de fato, a criptografia ela reduz muito o risco, né, de questões relacionadas à privacidade de dados, né, de ser identificado ou não. Tá ótimo. Leonardo, muito obrigado novamente por aceitar, né, esse convite de dar uma palestra sobre a LGPD no impacto do substituição de seguro de vida. Obrigado à participação de todos. Lembrando a vocês que o nosso próximo evento vai ser no mês que vem e a gente vai trazer aqui a diretora do Instituto de Imunologia do Brasil e ela vai falar sobre o impacto das vacinas, né, no mercado de seguro de vida, e o título provisório é As Vacinas Estão Chegando, e agora? Então ela vai conseguir nos ajudar a tirar as dúvidas sobre as vacinas disponíveis no mercado, como o mercado segurador precisa se preparar para o mundo pós-Covid, tá? Então, agradeço a todos e com certeza vocês vão receber o material que foi apresentado aqui. Gente, boa tarde a todos, até a próxima. Obrigada, presença de Valeu, todos. gente. Boa tarde a Obrigada, todos. Vídeo. Obrigada, Jonathan. Tchau, pessoal. Boa Obrigada à tarde. nossa Tchau, intérprete obrigada. de Libras também, que está aí o tempo Obrigado. todo. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.